Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para receber as novidades. Essa inscrição e esse like é muito importante para o crescimento do canal. Nós temos 3 possibilidades básicas para fazer o plantio no paisagismo. Qualquer jardim, qualquer canteiro, nós temos as plantas que se adaptam ao sol, o chamado sol pleno, as plantas que vão se adaptar à sombra, sombra total, sombra na maior parte do dia, e as plantas que vão se adaptar ao que é chamado de meia sombra. Como nós sabemos, então, qual é a necessidade da planta? É conhecendo a planta, é vendo, assistindo os vídeos, é lendo as fichas técnicas das plantas, aí a gente vai saber se essa planta ela é de sol, de meia sombra ou de sombra. Tá? Então aqui, por exemplo, um canteiro como esse, a gente tem essas várias possibilidades. Aqui nós estamos vendo o nosso canteiro que eu plantei, os pepinos e as uvas. Estamos aí fazendo o trabalho com as uvas, que são 2 plantas que precisam de sol pleno. Tá? Então, vai bater sombra? Vai bater um pouco de sombra em alguns momentos. Essa árvore aqui, esse pinheiro, ele vai dar uma certa sombra em alguns momentos. Então, mais à tarde o pinheiro vai dar essa sombra. Mostra aqui. Mostra esse pinheiro. Isso. Mas durante a maior parte do dia esse canteiro vai estar bem ensolarado. Então como é que é essa questão aí, dessa dinâmica solar? A gente precisa estudar isso também no paisagismo. O sol vai nascer no leste, né? Então o que nós temos aqui a nossa orientação? Ó, o norte está para lá. Norte, sul, leste, oeste. A gente sempre faz assim, né? Voltado para o norte. Então a gente sabe que no hemisfério sul, no Brasil, na América do Sul, o sol nasce no leste, se põe no oeste, a grosso modo, tá, gente? Para a gente entender essa dinâmica, o básico dessa dinâmica. Nasce no leste, se põe no oeste, está ligeiramente caído para o norte. Então está ligeiramente caído para lá. Então o sol vai fazer essa trajetória, né, leste-oeste, caído um pouco para lá. Então a sombra vai estar sempre mais para cá. Então o lado norte vai estar sempre mais ensolarado. Tanto é que tem aquela regra, né, de posicionar os painéis solares, tanto de aquecimento e geração, para o norte. O norte vai estar sempre mais ensolarado. Então a sombra vai estar mais de lá para cá. Tá? Então aqui no caso desse canteiro das uvas e dos pepinos, vai pegar bastante sol durante o dia, tá? O sol está lá, tá vindo nessa direção, tá? E um pouco de sombra quando ele estiver lá, naquela faixa lá do céu, que vai pegar a sombra dessas árvores maiores e da mangueira. Então aqui um exemplo para vocês do canteiro pleno sol, né? E aí, ó, vamos aqui. Já esse canteiro aqui, que é o nosso jardim biodiverso, ele está totalmente na sombra. Então o sol está por lá, esse pinheiro vai fazer sombra em todas as horas do dia. Ele pega bastante luminosidade. Interessante é isso. Ele pega bastante luminosidade, mas ele está totalmente na sombra. E aqui estão as plantas que são plantas para sombra. Tem o cingônio, tem a calísia, tem a babosa, tem a peperômia,
Tem a trapoeraba, que é uma planta meia sombra, mas admite a sombra também, é uma planta muito rústica. Tem isso também, viu, gente? Tem plantas que se adaptam aos três terrenos, aos três tipos de iluminação. E aí nós temos essa ponta aqui do Jardim Biodiverso, ó, que é o exemplo claro da meia sombra. Ela vai fazer sombra, ele vai estar sombreado durante uma parte do dia. Então, ó, agora de manhã cedinho, o sol está lá, né? Tá vindo do leste para o oeste, ali, ó. Ele está pegando uma parcelinha de sol, mas ele vai cair para lá, ó, vai ficar com toda essa sombra durante a maior parte do dia. Então ele vai pegar aí umas 3 ou 4 horas de sol, um pouco filtrado, e aqui então estão essas plantas que se adaptam a essa meia sombra. Tá? Temos aqui, por exemplo, o ananás, né? O ananás ele dá, você pode deixar ele na sombra, ele dá no sol pleno, dá na meia sombra, é uma planta muito rústica, muito versátil. A gente chama de planta rústica a planta que ela se adapta com facilidade e precisa de baixa manutenção. O ananás é um exemplo. E agora ele, se você quiser que ele frutifique, né, dê um frutinho, você precisa que ele pegue algumas horas de sol no dia, certo? Então nós temos os 3 tipos de terreno: pleno sol, ou sol pleno, sombra e meia sombra. O nosso desafio é fazer o projeto, fazer a especificação, fazer o desenho desse jardim, fazer o plantio, lembrando e observando esse regime do sol e como ele vai se comportar ao longo do dia, para não colocar as plantas nos lugares errados. Até a próxima. Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima.